que o Brasil consome novela hoje em dia? Será que ela ainda é tão relevante quanto ela já foi? Como isso interage com novas mídias e com novas tendências como redes sociais e a perda da atenção das pessoas e serviços de streaming e outros produtos culturais aparecendo por aqui? Quem que dita o quê? Será que é a sociedade e os nossos costumes que ditam o que aparecem na novela ou é o que aparece na novela que dita o que a gente discute e faz como a gente pensa? E até onde se estende essa influência cultural? Por que que a novela é tão importante até internacionalmente? Como que uma palavra portuguesa foi parar no vocabulário russo por conta de uma novela? Aqui no Não Ficção, onde a gente discute ciência do dia a dia, a gente vai poder falar com especialistas, a gente vai poder falar das duas mãos da novela com uma especialista que faz as duas mãos também. É uma pessoa que escreve novelas e analisa novelas. Ela analisa o que produz e produz o que analisa, o que é fantástico a gente poder fazer por aqui. Afinal, a gente vai conversar com a Rosane Svartman, que é formada em cinema pelo Instituto de Arte e Comunicação Social da UF, fez mestrado em comunicação pela UFRJ e doutorado em comunicação cinema na UF e é uma cineasta, escritora, diretora e produtora cinematográfica de 5 filmes e 5 novelas como Vai na Fé, cheias de premiações, escreve e dirige teatro, séries e autora de livros de ficção e não ficção como A Telenovela e o Futuro da Televisão Brasileira. Bora ter uma conversa fantástica com ela. E antes de partir para essa conversa, esse episódio do Não Ficção aqui também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais feitas com tecnologia para serem a roupa de todo dia e durarem muito tempo na sua rotina. Focando nesse durarem muito tempo, como eu já falei por aqui, a Insider usa um tecido de celulose chamado modal para fazer as tech t-shirt como essa extra grande que eu estou usando aqui. Além dos fatores que eu já expliquei, como o modal usar menos água para ser feito, a camiseta ficar mais fresca e evitar o crescimento de bactérias, ainda tem o fato de que o modal absorve melhor o pigmento, ou seja, o algodão pode até chegar nesse tipo de conforto, mas não é a mesma tecnologia e nem tem as mesmas vantagens. E agora dá para demonstrar isso. A Tech T-shirt passou por testes do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é o Instituto do Estado de São Paulo, que colabora com a indústria, com tecnologia, consultoria e outras coisas, inclusive foi onde eu aprendi que o modal usa menos água para ser feito. E no teste de lavagem ficou muito claro que depois de lavagens equivalentes a 50 lavagens de casa, a Tech T-shirt ainda continua pretinha, enquanto uma camiseta de algodão já ficou toda cinza. Aqui em casa, no Instituto Jacarezinho de Testes, eu posso atestar que eu preferi usar a Tech T-shirt em viagem, mesmo em dias mais frios, porque além de ser mais fresca, eu sabia que ela aguentaria melhor lavar depois de eu segurar o filho no colo, quando ele pisou em cocô de coelho, cocô de marreco, de cavalo e sei lá mais qual bicho, porque eu vou poder lavar bem mais e contar com a durabilidade dela. Aproveita que a gente tem 12% de desconto com o nosso cupom ATILA12 e você vai ver que eu não tô exagerando. Rosane, muito prazer. Muito obrigado pelo privilégio, pela presença aqui e por topar essa conversa, que pelo menos aqui para os tópicos gerais do não ficção é um pouco inusitada, mas não muito não. Acho que a gente tem muita coisa legal para conversar. Queria começar com essa intro de por que eu te chamei aqui, né, porque a ideia da entrevista, que é o seguinte: muitas vezes na universidade a gente estuda coisas que acontecem no mundo real, mas estuda de maneira que não se pratica, né? Como ter um centro de educação física que estuda o que é o futebol. Mas não tem ninguém ali que vai ser técnico ou que joga futebol bem. As pessoas só estão tentando estudar o fenômeno. E, do outro lado, tem quem produz o fenômeno que muitas vezes não tem contato com a universidade não reconhece isso e não interage bem com isso. Falando como alguém que faz divulgação e continua frequentando a universidade para falar sobre pesquisa ou sobre a divulgação, mas não vê essa ponte acontecendo lá dentro. De fato, divulgação que eu faço no mundo real é bem diferente do que a universidade entende, valoriza, produz. E você me parece uma pessoa que faz as duas pontas, já produziu conhecimento sobre novelas e produziu as novelas. Eu queria entender a ordem das duas coisas, como é que você foi parar nos dois mundos e como que eles se tocam no seu dia a dia. Então, antes de tudo, se apresenta pra gente, me conta como é que você foi parar em novelas e estudando novelas. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu também achei inusitado, conheço o seu trabalho e fico muito feliz em poder falar justamente sobre essa fronteira, né, entre a teoria e a prática. E eu lembro que quando eu fiz a entrevista até para o doutorado, o professor falou, acho que foi o João Luiz Vieira, da UF, falou: você sabe que às vezes a melhor teoria é a prática, a melhor prática é a teoria. Eu achei que eu me encontrei ali nessa frase. Mas eu comecei fazendo UF Cinema, me graduei em Cinema na Universidade Federal Fluminense. Da universidade,
eu me formei numa época que não, enfim, que o cinema não estava com uma produção muito prolífica, principalmente por conta de um governo que fechou a Embrafilme, foi durante o governo Collor. Mas isso me fez trabalhar no audiovisual, na televisão, em publicidade, em arquivo, enfim. Essa limitação fez com que eu trabalhasse muitas realizações audiovisuais, não só no cinema. E o que faz muito sentido hoje quando a gente pensa sobre convergência de mídias e telas. Mas voltando no tempo, teve uma hora no mercado e trabalhando que eu senti falta de voltar para a universidade. Voltei para o mestrado. E quando eu voltei para o mestrado, na UFRJ, na Ecopós, eu entrei em contato com vários livros e produções justamente a respeito da narrativa transmídia, da convergência, enfim, de telas e mídias. Tinha acabado de sair um livro que se tornou um divisor de águas, creio eu, do Stephen Jenkins. E aquilo influenciou muito meu trabalho fora da academia. Inclusive, eu trouxe alguns colegas da academia para experimentarem, através de um filme, tentar criar essa narrativa transmídia que a gente estava estudando na universidade. Então, só citando como exemplo, o Desenrola, que é um longa que eu dirigi, é um longa-metragem, é também uma websérie dentro de uma plataforma digital, que foi a plataforma do Futuro, se tornou uma série para Play TV a partir dessa websérie, foi um ARG, que é um jogo de realidade alternada, foi também uma série spin-off do longa-metragem para o Multishow, como se fosse um universo bizarro, se os personagens não tivessem encontrado a protagonista antes e depois do longa-metragem, um jogo multiplayer com chat ao vivo, uma série de documentários para o GNT, um livro não ficção pela Casa Palavra e um livro ficção depois a partir do filme. Então, isso é um grande case de narrativa transmídia, né? E que depois, inclusive, voltou para a universidade, várias pessoas entraram em contato comigo, ou porque estavam fazendo TCC sobre o tema, ou dissertação, ou até mesmo, enfim, um doutorado que citava esse caso, como estudo de caso dessa experiência que nasceu, de certa forma, na universidade. E agora, recentemente, eu terminei o doutorado, o livro, né, que eu lancei pela Cobogó é uma adaptação da minha tese de doutorado, que eu atualizada, claro, né, que eu terminei enquanto eu fazia Bom Sucesso em 2019, foi também uma vontade de voltar para a universidade e refletir um pouco. Porque, às vezes, assim, é claro que eu recebo estudo de mercado, eu adoro pesquisa, mas o conhecimento e a reflexão que a universidade traz, a gente se debruça sobre o momento histórico-cultural, sobre o ethos, né, o espírito de uma época, de uma outra forma, né? Enfim, lendo outros trabalhos, artigos que veem o que está acontecendo dentro de um retrato assim, maior, eu creio, do que um estudo de mercado, do que números frios que tentam fazer um retrato daquele momento, né, do aqui e agora. Então, a volta para a universidade sempre me ajuda a pensar melhor a prática, mas também eu acho que eu contribuo, seja na sala de aula, seja com as publicações, artigos, seja em congresso, eu vou para a Intercom agora, também com um pouco dessa experiência prática, sabe? Que é o que você faz também, né? Bom, menos do que eu gostaria. Pelo menos pode ser a minha parte que está faltando isso, mas dentro do meio de divulgação científica na universidade, me parece que a internet ainda é um lugar muito distante. E a prática em redes sociais e outra coisa ainda é para ser estudada em retrospectiva, para a gente entender o que aconteceu numa época X e não algo tão próximo da prática e tão em tempo real quanto que você descreve assim. Eu tenho pouquíssimas experiências de ler algo sobre em artigos e colocar isso em prática e ver a diferença. Eu tô sentindo de você um passo a passo, um caminhar dos dois juntos, muito mais em sincronia do que no meu caso, assim. Eu incorporo muito mais pesquisas de quais são as redes sociais que as pessoas usam, como elas se informam, como o brasileiro se informa na internet, como as brasileiras se informam, do que papers, artigos científicos. De vez em quando entra alguma coisa, mas me parece uma distância bem maior assim do que a sua. Dentro de um meio que teoricamente é um meio mais ágil, que é o meio de novas mídias, né? Mais rápido, ágil entre aspas aqui.
Mas, caramba, eu não tinha noção de que era tão sincronizada a coisa assim, que você tá lendo e incorporando e depois aproveitando a análise de outros para se analisar e revisar o seu trabalho. Que fantástico. E como é que você foi parar em novela nesse processo? Bom, novela, né? E olha que essa é uma pergunta que muitas vezes, quando eu vou... Enfim, como eu falei, eu vou para o Intercom, mas eu também vou para o Rio to See. Então, eu sempre estou... Universidade também, sempre que me chamam para falar em universidade, aula inaugural, eu procuro dar um jeito de ir, porque eu acho muito importante essa troca, né? E é uma pergunta que sempre me fazem. Como é que você entrou em novela? Como é que eu faço para escrever novela, entrar em novela, que é um mercado pequeno? E, na verdade, foi através do cinema. Esse mesmo filme Desenrola foi um filme que um executivo da Globo assistiu. Eu já tinha dirigido para a Globo e já tinha feito algumas coisas para a Globo e para os canais a cabo, mas nunca tinha escrito uma obra longa. E esse executivo foi assistir Desenrola, acho que com a filha, porque é um filme, enfim, adolescente, sobre o universo adolescente, e ele perguntou se eu estaria interessada em escrever uma sinopse para Malhação, na época. E eu lembro, assim, uma sinopse, ela já tem o começo, meio e fim da história, né? Em cinema, uma sinopse pode ser um parágrafo, sinopse de um filme, mas para uma novela vai ter, enfim, 50 páginas, tem que contar a história do que vai acontecer. Obrigado por calibrar a expectativa, porque eu estava pensando em uma página no máximo. Não, quem dera. E aí eu falei, eu topo tentar escrever uma sinopse para entrar numa concorrência para a próxima Malhação. E eu lembro que eu estava com um filho pequeno na época, e aí a gente foi para um hotel fazenda, meu marido ficou tomando conta das crianças e eu fui para o computador. E eles acabaram escolhendo essa novela, a Malhação, foi a Malhação Intensa, para ir ao ar. Mas eu não tinha, apesar de eu ter uma... eu já tinha dirigido longa-metragem, mais de um, já tinha dirigido, 4 longa-metragens, já tinha feito série para canal a cabo. Apesar de todas essas experiências, os executivos acharam que eu não estava preparada, e eles estavam certos. Eu achava que não, mas eles estavam certos, para escrever uma novela. E aí me colocaram escrevendo junto com uma pessoa extremamente generosa, a Glória Barreto, que tem uma experiência imensa em escrever novela, e falaram, ela vai escrever com você, será a sua ideia, mas ela vai participar e vai acrescentar, e vai te ajudar a escrever essa ideia. Foram 227 capítulos. E ainda tinha uma supervisora, que foi a Ana Maria Moretson, também extremamente experiente. Então, através dessas duas mentoras, eu aprendi a escrever novela e eu pude pular várias etapas e entrar no ar com uma telenovela. Porque, geralmente, as pessoas que eu conheço que escrevem novela são pessoas que começaram colaborando, roteiristas de sala de roteiro, e aí você vai conseguindo experiência suficiente para contar uma história em mais de uma centena de capítulos. Mas nesse caso, com a ajuda dessas mentoras, e com essa generosidade da parte delas, e com uma escuta, né, em respeitar essa experiência e respeitar que elas têm, né, e o que elas diziam, eu consegui fazer minha primeira novela. Mas engraçado, porque foi Desenrola, que é justamente o caso de uma narrativa transmídia, lembra? Que eu acabei de contar depois do mestrado, dessa experiência em narrativa transmídia, que era um longa, uma série, 2 livros e tudo isso, que através desse longa-metragem que veio o convite para escrever a minha primeira novela. Bom, e assim, a sua carreira foi muito rápida, pelo visto, e com resultados muito rápidos, né? Você é alguém que não seguiu o caminho clássico aí de ir galgando posições e chegar, mas não só entrou em pouco tempo, mas produziu novelas muito assistidas e muito premiadas em muito pouco tempo. Que tipo de lição que você foi incorporando com o que você aprendeu estudando as novelas, ou que você já tinha estudado sobre mídia no seu mestrado, no seu doutorado, que entram nas novelas que você produziu para elas terem o desempenho que tiveram? Ou aí é uma mistura, é mais a parte prática mesmo, é feeling, são outras coisas ou não? Tem essas ideias aqui que eu aprendi, refinei, ou essas críticas que eu li que me fizeram incorporar essa abordagem aqui pro que eu fiz? Olha,
Parece que foi rápido, mas não foi não, né? É porque assim, olhando para trás, olha, fez a primeira novela e tantas outras, mas teve muito trabalho antes no mercado, no audiovisual né, entre sair da faculdade e procurar estagiar em tudo e qualquer coisa, né, que aparecesse. Eu acho que é sempre a curiosidade, né? Você, no caso, curiosidade científica, a curiosidade nesse contar de histórias é sempre uma força, né? Mas no livro eu procuro, e no meu doutorado eu procurei pensar, estudar e refletir sobre as ferramentas audiovisuais que a gente usa para escrever uma novela. Então, tem um lado da tese, do livro, que até foi uma discussão com o meu orientador, Felipe Moanes, para não virar um manual, né? Porque um manual, não é uma tese de doutorado, mas tem um capítulo que eu procuro estudar as ferramentas, até justificando que essas ferramentas que têm origem histórica no melodrama, no folhetim, na radionovela, na circulação de profissionais entre o cinema e a televisão, que vem do teatro, enfim, como essas ferramentas são importantes na construção dessa narrativa. Então, voltar e olhar essa narrativa dessa forma, né, com um olhar de pesquisadora e não simplesmente sair fazendo, me ajuda muito e me ajudou muito a escrever novela. Por isso que eu acho que essa troca, mais uma vez, né, entre a academia, entre a teoria e a prática, e eu começo o doutorado justamente deixando, né, isso, assim, tentando deixar isso óbvio, né, que existe essas várias identidades como pesquisadora, né, mas também eu acho que sempre existem várias identidades num pesquisador, que pode, por exemplo, como alguns outros artigos que eu li, ser fã, né? Você pode ser fã e pesquisador, por exemplo, né? Então, eu tento trazer essa identidade, colocá-la em primeiro plano, para, já que a leitura da tese, até desse lado, assim, vou falar essa palavra apesar do meu orientador dizer para não usar, esse lado um pouco manual, sabe? De escrita da tese, enfim, vem por causa dessa identidade. E eu acho que olhar para ele me ajuda a escrever. Ou estudá-lo, fazer, sabe? Isso me ajudou muito. Eu recomendo, né? Porque às vezes a todos, assim, a gente vai realizando, e o mercado, e cada vez, né, tem uma pressão maior por produção, seja na academia, seja no mercado, tem essa pressão por produção, e é difícil a gente parar e refletir sobre o que a gente está fazendo, como a gente faz, mas eu acho que faz toda a diferença. Fantástico. Assim, aprecio demais esse ponto de vista, porque a gente carece demais desse tempo de respirar e poder analisar as coisas. Aproveitando esse ensejo mesmo, de ter o tempo de poder analisar e pensar sobre o que a gente está fazendo, passando, onde a coisa está acontecendo, e trazendo o seu lado pesquisadora e autora também, né? Do livro, da análise, de tudo. Eu, quando vou falar de divulgação científica em redes sociais, costumo usar muitos gráficos de pesquisa mostrando como tem mudado o padrão de consumo de informação das pessoas, mostrando que a mídia impressa está num declínio muito bravo, que agora parou, mas porque não tem muito mais como descer daquilo, mostrando que para novas gerações TV não está mais presente quase, rádio e por aí vai. Então, assim, olhando só para as tendências ou para as tecnologias, parece que a mídia tradicional não tem o peso que tem, ou não tem mais peso. O peso que tem é outra coisa. E, no entanto, em rede social, Twitter, que eu ainda chamo de Twitter, não vou conseguir chamar de outra coisa, é a TV que pauta o assunto. Lá fora e no Brasil. Ou seja um programa como Big Brother, seja um escândalo, alguma notícia que saiu que fala da vida de uma celebridade da TV e que está todo mundo discutindo a semana inteira, ou seja a novela, que ainda tem esse fator de reforço que todo dia durante a semana vai ter a galera discutindo e fazendo aquilo. Então, mesmo no que seria uma nova mídia, que é acompanhada muito mais por pessoas de uma nova geração, a novela ainda dita muito do que é pauta, do que é assunto do dia a dia ali. Então eu queria começar olhando para isso, para depois falar do papel que as novelas podem ter. Como que é o nosso consumo de novela aqui no Brasil? Né? Onde isso entra, quanto a gente já não consumiu de novela por aqui, e como ele está hoje em dia, para a gente poder falar do quão forte essa cultura é e o futuro dela.
Enfim, eu não trouxe dados específicos, mas assim, a sua introdução à pergunta é real, né? A televisão é um dos assuntos mais comentados, eu também uso no Twitter e outras redes sociais. Eu posso te dar um dado, que esse eu sei de cor porque esse me surpreendeu muito. A hashtag Vai na Fé, né, numa pesquisa que saiu na Folha de São Paulo, a hashtag Vai na Fé, durante a novela, no TikTok, teve 3,3 bilhões de visualizações, né? Então, esse número é um número muito alto. Isso não significa que essas pessoas que compartilharam ou assistiram esse conteúdo no TikTok assistiram TV aberta. Mas aquele conteúdo e aquela novela fazem parte da cultura dessas pessoas. A Imaculata, que é uma professora da USP, a professora, ela fala que muita gente chega para ela e fala assim, eu assisti a novela quando eu era criança, mas agora eu não assisto mais. Ela fala, tudo bem, mas já faz parte da sua cultura, né? Então, eu acho que a gente muitas vezes olha para os números da telenovela e olha apenas para os números da TV aberta. A audiência caiu. Mas ela continua absolutamente, absurdamente massiva. Uma novela como Vai na Fé, isso também é um dado que eu recebi, atingiu 140 milhões de brasileiros. 140 milhões de brasileiros assistiram ao menos 3, se não me engano, 70% de 3 capítulos. Tudo bem, foram 175, mas veja bem, 140 milhões de pessoas foram em algum momento ouviram falar ou souberam que essa novela existe. Então, por um lado, existe um modelo de negócio, né, que é realmente... então, o modelo de negócio, a gente precisa olhar para a audiência da TV aberta, será que vale a pena? Será que está se pagando? O modelo de assinatura, que é outro modelo de negócio não publicitário do streaming, tudo isso. Isso é uma forma de olhar para esse conteúdo. Outra forma é olhar o impacto desse conteúdo, não só na TV aberta, mas, mais uma vez, num ecossistema midiático. Esse termo cunhado pelo Escolar eu acho muito feliz, assim, porque é o ecossistema midiático como um todo. E uma telenovela, ela desliza entre mídias e plataformas e atinge um número enorme de pessoas e aquilo faz parte da sua cultura. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Martim Barbeiro, colombiano, que ele fala muito dessa matriz popular da telenovela e como a novela faz parte da nossa cultura. Não é apenas um elemento de comunicação, ela realmente tem esse lado cultural. E, na minha opinião, enquanto isso permanecer, enquanto a novela fizer parte da nossa cultura, ela vai permanecer relevante e resiliente. Porque os números que a gente tem hoje, mesmo com a queda da audiência apenas na TV aberta, são números muito impressionantes, né? Diariamente uma novela fala com 20 milhões de pessoas, Brasil inteiro, né? Ela provoca uma coisa que o Dominique Volton, que é um teórico francês, chama de laço social. E o resto do mundo, o que a gente vê são as audiências fragmentadas, né? Então, este fenômeno no Brasil, e continua sendo um fenômeno, né? E é quase Mark Twain, né? A minha morte foi... Né? As notícias da minha morte foram um pouco... Enfim, há tanto tempo a gente vem falando da morte da televisão, há tanto tempo a gente vem falando da morte da novela, mas será que ela está morrendo ou se transformando, né? Sim, sim. Bom, eu sou do adepto do transformando porque eu tô vendo o streaming se transformar na TV. Ele começa com uma coisa super distante. Não, vamos entregar DVD por demanda no correio, aí vira vamos transmitir, mas de repente você começa a ter publicidade, fragmentação, séries próprias. De repente essas séries, ao invés de ter um lançamento de um pelote de uma vez, elas começam a ser semanais para você ir sustentando, semana a semana, aquela discussão da série, renovar essa discussão. De repente você começa a ter o esporte, e o esporte ao vivo, virando uma fonte de novos assinantes para o streaming, e de repente você descobre que dramas, o dorama, traz audiência e retenção, então parece que pouco a pouco o streaming está voltando ao ponto que a TV já tinha descoberto do que é você ter as pessoas engajadas com uma coisa de forma tão constante e presente, que você acaba assistindo aquilo para poder participar das conversas no outro dia. E a novela, para mim, faz isso como ninguém, né? Eu vi o que foi, por exemplo, Torre Babel, que para mim foi o ápice de alcance da novela e de discussão, de ter amigos morando fora do Brasil,
tentando dar um jeito de poder assistir o final da novela para acompanhar tudo que estava acontecendo. Então, é muito doido como são humanos assistindo isso, seja na rede social, seja pro streaming, seja na TV, e o que engaja a gente, motiva, e o que segura. Ainda se repete, você falou de várias mídias aqui, né, da novela no jornal, da radionovela, de outras coisas, então esse elemento do drama que vai desenrolando, que você não tem como antever onde vai terminar, ele é presente em muita coisa, né? Com certeza, e você começou, né, falando eu acredito muito nisso, e que o streaming está cada vez mais virando TV aberta, né, com conteúdo ao vivo, com conteúdos menos, para públicos menos fechados, ou seja, que tem uma proposta de atingir um público mais amplo, e tem uma autora que é a Katherine Johnson, que ela fala muito das diferenças entre empresas nativas digitais, né, e analógicas no que diz respeito à distribuição, circulação de conteúdos audiovisuais, mas eu vejo, ela não escreve exatamente sobre o que você falou, mas eu vejo também uma convergência, né, da parte do streaming, buscando esse modelo de negócio que é o da publicidade, que é um modelo de negócio que, no primeiro momento, não parecia ser necessário, né? A assinatura seria suficiente, mas eu acho que quando a gente fala sobre modelos de negócio audiovisual, e não tem só esses dois, né? Eu poderia falar em licenciamento, poderia falar em syndication, que é a venda de conteúdo audiovisual, bom, tudo isso eu acho que a gente está vendo um momento híbrido do ponto de vista do modelo de negócio e da circulação, distribuição e produção, né, audiovisual, então isso também implica em conteúdos que não sejam, né, só apenas para assinatura ou apenas para publicidade. Eu passo a ver esse tipo a gente passa a ver esse tipo dos modelos de negócio se misturando à medida que os conteúdos também, né, vão ficando mais diversos o suficiente para incluir talvez conteúdos que a gente espera uma audiência maior, uma audiência massiva. Eu acho curioso como uma tendência é redescoberta por outras empresas, né? No começo do YouTube, quando o pessoal entregava muito a métrica, teve a métrica dos views, dos likes, e teve o período de retenção ou de quão quente é um vídeo para ele parar no trending. E aí eu lembro de mostrarem vídeos que, quando eram publicados no YouTube em aberto, já tinham muitos views, e então eles já entravam com vídeos quentes para o YouTube e iam parar no topo do trending do YouTube em pouco tempo. E aí descobriram sites de mangá e de anime que colocavam o vídeo embutido na página, transparente, sem áudio, mas tocando, para contar como viu, enquanto o vídeo estava privado, para depois, na hora de soltar o vídeo no YouTube, ele já chegar quente lá. Então forjar view, gerar métricas. E eu achei muito curioso como o lugar que tem a retenção de atenção para as pessoas assistirem um vídeo de 20 minutos do começo ao fim, nem saber que ele está tocando de fundo, era colocar isso em site de anime, pirata. E de repente, todas as plataformas de streaming começam a contratar anime e disponibilizar anime, e eles falam que é pela retenção, porque traz muita audiência nova e o pessoal assiste do começo ao fim aquilo. Então, na pirataria, gerando métrica forjada, ou no serviço de streaming, todo mundo descobriu que esse é o meio de reter as pessoas. E a novela, para mim, ela entra muito nisso já. Já é uma forma de retenção famosa, antiga. Agora que a gente está vendo Netflix e outros descobrirem a relevância de produções locais, né? Vão trazer programas coreanos para o mundo inteiro. O Brasil já exportava novela e esse tipo de produção cultural há muito tempo, né? Sem me prolongar demais aqui, mas recentemente eu aprendi que que a palavra fazenda em russo, a palavra em português, fazenda, foi incorporada lá como sinônimo de fazenda ou de casa de campo por causa de escravizaura, onde na dublagem eles falavam a palavra fazenda. E pegaram essa palavra em português e entrou pro vocabulário deles, e até hoje fazenda quer dizer alguma coisa que se usa em russo, por causa de uma novela que era tão assistida desse jeito. Portugal, se você for, uma influência enorme do Brasil lá são as novelas que a Globo exibe, inclusive a sede deles lá é gigantesca. Quer dizer,
O quão grande é, que produto cultural é esse que a gente, e há quanto tempo a gente faz e exporta esse produto cultural? Bom, primeiro adorei suas histórias, adorei. Sobre escravizaura, eu te aconselho, tem um livro do Filipelli, que foi o responsável justamente por levar a escravizaura para a União Soviética, para a Rússia hoje, e ele conseguiu vender escravizaura para a União Soviética. Lá a novela só tinha 30 capítulos, olha que interessante. Então, essa adaptação do conteúdo, por exemplo, tem uma novela que eu escrevi totalmente demais, que foi para a Croácia. Ela no Brasil teve 75 capítulos, lá teve 100. Eu acho que também tem que pensar como esse conteúdo desliza para outros países, se adapta. Essa novela Totalmente Demais é uma novela que já foi para mais de 100 territórios. Eu recebo mensagem da Croácia, da Polônia, foi dublada em alemão, sabe? Foi para a Geórgia, foi para países que estão em guerra, sabe? Eu também não sei como nos Emirados Árabes passou o concurso do biquíni, mas enfim, é só... deve ter sido, enfim, adaptado, né? A novela é adaptada quando ela viaja. Mas eu acho importante você citar o Barbeiro de novo, porque ele fala que... Eu acho que foi ele que falou, ou foi o Sternberger? Não, foi ele, que é o único conteúdo que inverte o fluxo transnacional, audiovisual. Então, o Brasil exporta a telenovela, né? Para o mundo inteiro, comercialmente, continuamente. E isso eu acho muito interessante, né? Vai na Fé Hoje, que é a novela... É a autora mais internacional que eu já trouxe para a conversa aqui, perdão, desculpa te interromper. Obrigada. Mas Vai na Fé Hoje, se não me engano, está passando em Cuba. Uma amiga minha esteve em Cuba e falou, está passando Vai na Fé. E a Elisa Lucinda estava em Cuba, e ela é atriz de Vai na Fé, e na Polônia. Então, eu acho que muito bacana a gente pensar que a gente fala da aldeia para o mundo, né? Aquela frase famosa, porque a gente fala, assim, eu acho que primeiro as histórias têm que conversar sobre o momento histórico-cultural, tem que conversar com o Brasil, mas é muito bom perceber que também que a gente consegue levar essas histórias para o mundo também, né? Eu tenho orgulho de dizer, eu já fui finalista de 4 Emmys internacionais, seja por Malhação, seja por novela, e quando você é finalista de um Emmy, você está entre, teoricamente, as 4 produções, supostamente, porque nem todas as produções, obviamente, se inscrevem nessa premiação, que é uma premiação muito específica, mas entre do mundo, né? Você está entre as 4 do mundo. Então, o Brasil, todo ano, tem pelo menos uma produção né, entre as 4 mais significativas do mundo, de acordo com essa premiação, que é a premiação mais importante de televisão hoje, né? Então, eu acho isso impressionante, e mais do que isso, a gente precisa ter orgulho disso, né? Muitas vezes a novela é vista como um produto menor, um conteúdo fácil, e não é nada fácil. Eu transito entre cinema, teatro, televisão, né, séries, e eu vou te falar, talvez seja a coisa mais difícil de escrever que tem, porque é uma história muito longa, à medida que a gente escreve, ela vai ao ar. Então eu escrevo, quando eu estou escrevendo uma novela junto com uma equipe, uma sala de roteiro, 3 longas, outro dia eu fiz o cálculo, 3 longas por semana, né? Exatamente. Então é uma outra forma de reflexão, uma outra forma, enfim, de escrever, né? Um longa você pode ficar 3 meses numa primeira versão de 90 minutos. Mas não tem esse calor do aqui e agora, do momento, de escrever enquanto está indo ao ar, desse diálogo com o público, que é dificílimo. Então, eu acho que a gente precisa ter orgulho dessa narrativa, que tem mais de 70 anos no Brasil, extremamente resiliente, extremamente competente no que diz respeito ao diálogo, e até hoje é uma audiência massiva. É claro que é preciso ser crítico também, uma novela não é perfeita, não é maravilhosa, pelo contrário, acho que devemos ser críticos e tem problemas, mas eu acho que é um fenômeno do qual a gente deve ter orgulho também. E o Martim Barbeiro, esse autor, ele fala que muitas vezes essa forma de olhar a novela como algo menor, principalmente de uma elite intelectual, também é o mesmo olhar que olha como algo menor manifestações culturais que têm matriz popular. Eu não tenho a menor dúvida que
muito desse olhar é muito mais um preconceito com quem assiste a novela do que de fato a obra que é a novela. Sim, eu acho que existe um preconceito, com certeza, mas a audiência, a conexão, o diálogo com a sociedade é maior do que esse preconceito. E muitas vezes, assim, a gente tem que lembrar que a novela, ela pode ter um caráter pedagógico, mas ela é fruto de um mecanismo comercial de produção, né? Então, se a novela não tem audiência, não tem publicidade, não tem o interesse, né, por essa publicidade, esse contrato, né, com o espectador, ele assiste os anúncios e ganha o conteúdo, mas se ela não atrai essas marcas, essa publicidade, ela será mais curta ou ela sairá do ar. E para que ela tenha audiência e atraia a publicidade, ela precisa ter esse diálogo com o espectador e com a sociedade, e muitas vezes, neste diálogo, a sociedade nem sempre é justa, ética, né, moralmente transparente. Então, é um diálogo que se constrói testando fronteiras. Eu penso, eu como autora, eu preciso testar fronteiras, oferecer histórias, oferecer narrativas, mas eu tenho total consciência que não é uma obra autoral, não é a mesma coisa do que, sei lá, um filme que eu acabei de filmar, um filme mais autoral, onde eu tenho uma história que não tem necessariamente, mesmo pensando no público, esse caráter e esse pensamento comercial de falar com a sociedade como um todo. Uma novela não fala com um partido nem com uma religião, fala com uma nação, né? E eu entendo que mesmo num filme, já vi livros de storytelling, da narrativa do herói, da jornada do herói, outras coisas, e o pessoal fala, olha, é um lugar comum você fazer a história desse jeito, mas saiba que cada elemento desse que você sacrificar é uma parcela da audiência que você sacrifica. Se você sair do personagem homem branco, vai ter uma parte das pessoas que vai deixar de te assistir. Se você sair do final feliz, vai ter outra. Se o protagonista não fizer isso e aquilo, também vai ter outra. E nisso você vai se afunilando com quem você fala, que é a diferença entre um filme mais cult e um filme realmente popular ali. E não tenho dúvida que a novela tem que navegar isso todo dia, né? E se a gente acha que a qualidade de filmes e séries da Marvel caiu quando tiveram que fazer no ritmo de produção da Disney, que é 2 por ano, ou algo assim, ou que a qualidade de um programa cai quando ele massifica, as pessoas não fazem ideia do que é produzir uma coisa que diariamente tem que estar impecável, gravada no ar, sendo produzida em situações onde você tem muito menos controle do que um set de cinema, né? Se são 6 capítulos exibidos por semana, são 6 capítulos produzidos por semana. Mas, para mim, parte dessa magia é essa velocidade, essa conversa com a audiência em tempo, não é tempo real, mas é o mais próximo disso que eu consigo ver o audiovisual chegar. Então, eu acho que as produções, elas estão hoje, né, dentro de uma esfera comercial. Se você está fazendo um filme para o streaming, ele vai ter características. Se você está fazendo um filme que você vai colocar produção independente, você vai buscar editais, né, o governo ele propicia uma maior diversidade, né, deve propiciar, né, uma maior diversidade entre os realizadores, oportunidade de novas linguagens, né, de renovação do mercado, enquanto que, obviamente, uma plataforma digital pode fazer isso, mas não vai ser seu principal negócio, né? E muito menos a TV aberta. Então, tendo essa consciência, eu acho que os criadores... eu, pelo menos, eu sou apaixonada pelo que eu faço, seja no cinema, seja no teatro, seja na televisão, e eu busco contar histórias pelas quais eu me apaixono e tento sempre testar essa fronteira desse diálogo com a sociedade atual, mesmo sabendo que tanto a narrativa quanto a sociedade jamais será perfeita, né? Falando em construir essa narrativa com a sociedade atual, presumo que em outras mídias, filme, documentário e até nas novelas antes, você não tinha como ter um contato com o que a audiência está achando de cada episódio no dia que aquilo vai ao ar. Não tem como você acompanhar uma hashtag como a gente pode hoje em dia. Então, o que muda? Qual que é a influência que a audiência, via redes sociais, via essa forma de se manifestar e compartilhar hoje em dia, tem numa narrativa, numa novela? O que até onde ela conduz as coisas, ou traz lições interessantes, ou
quanto isso acrescenta para você descobrir que essa personagem é interessante, que esse arco narrativo precisa ser maior, mais detalhado, ou que isso aqui as pessoas não assimilaram, vão ter que deixar claro de novo num outro momento? Como é que é fazer essa coisa iterativa? Bom, no século passado, eu lancei um filme chamado Como Ser Solteiro e a gente ia para a porta do cinema tentar ouvir o que as pessoas achavam quando saíam do cinema. De cinema em cinema. Tentando ouvir o que as pessoas estavam pensando, o que falavam, né? Ou nos festivais. Hoje em dia, quando eu coloco a hashtag, sei lá, vai na fé, eu consigo ter uma ideia do que as pessoas estão achando da novela naquela rede social e dentro daquele público específico da rede social. Mas veja bem, o Twitter tem no Brasil uma média de idade de 18 a 29 anos. A média de idade da audiência da novela da TV aberta é 35 mais, né? A audiência da TV aberta é medida através do painel nacional, né, de televisão, que são as 15 principais praças. Então, São Paulo tem um peso maior, depois Rio de Janeiro, enfim, são 15 praças. Quando eu vejo uma hashtag no Twitter, pode ser que ninguém dessas 15 praças esteja ali, né, clicando a hashtag, levantando aquela hashtag. Uma novela é vista diariamente por 20 milhões de pessoas. Uma hashtag, mais uma vez no Twitter, 5 mil pessoas se levantam uma hashtag naquele mesmo horário, naquela mesma... Então, eu acho que as redes sociais... E mais, quando eu sou a louca das redes sociais. Então, quando eu estou escrevendo uma novela, agora não, mas quando eu estou no meio de uma novela, eu gosto de ver não só o que falam no Twitter, mas também no Instagram, mas também no TikTok, mas também... E é muito diferente. No Facebook, é muito diferente. Uma mesma cena pode ter uma percepção, ou assim, lendo, né, os comentários do Facebook de alguém que postou aquela cena, ela pode ter uma leitura no Facebook e outra radicalmente diferente no Twitter, justamente porque são públicos diferentes, né, tal. Então, eu acho que as redes sociais, para quem escreve novela para TV aberta, elas não podem ser um termômetro, mas elas podem, não podem ser o termômetro, mas são um termômetro. E podem servir de... as redes sociais trazem insights, elas trazem inspiração, elas trazem troca, trazem haters também. Mas se você tiver sangue frio o suficiente para silenciar, deixar para lá, entender que esse engajamento traz todo tipo de afeto, né? Eu acho que dá para pensar em entrar nas redes sociais e assistir as redes sociais como inspiração, sabe? Já me trouxe várias ideias. Deixa eu dar um exemplo, assim, escrevendo Malhação, eu lembro que nas redes sociais, enfim, começaram a comentar, nossa, como é que será a cena do Eu Te Amo entre tais personagens, Cobra e Jade. E aí eu virei para o meu parceiro escrito, Paulo Raume, e falei assim, Pepe, a gente não pensou nessa cena, a gente precisa pensar nessa cena, como vai ser o Eu Te Amo? Estou esperando o Eu Te Amo. Então, foi um ótimo insight. É óbvio que, por outro lado, as redes sociais podem influenciar atores que por exemplo, que ganham dinheiro com mídia, né, que são uma mídia, e que aquilo pode, enfim, trazer uma situação delicada, e, portanto, isso pode ter um efeito no sentido que deles voltarem e virem falar com a produção, olha, eu estou recebendo esse tipo de chamada nas redes sociais. Mas, a bem da verdade, assim, as redes sociais podem inspirar, mas, na minha experiência, elas não mudam uma trama ou não modificam uma trama, porque se um autor se apoia nas redes sociais para realmente mudar a sua história, esse autor ou autora, enfim, a gente vai estar agindo errado, porque as redes sociais não são um espelho da audiência da TV aberta, ou pelo menos ainda não, estão longe disso. Me faz pensar muito sobre o fenômeno de longevidade, obra autoral versus atender métricas imediatas, no seguinte sentido. Crítica minha, pessoal. Tá? A gente pega uma plataforma hoje como Netflix, que cancela muitas séries com 2 temporadas, 1 temporada, pensando em quantas pessoas assinaram o serviço para poder assistir aquela série ou não, que é uma métrica extremamente imediata. Se a gente fosse pegar as séries mais assistidas, que as pessoas mais buscaram na pandemia, Friends, The Office, Breaking Bad, uma série dessas outras séries, muitas delas não tiveram a primeira temporada boa. Se você vai ver os comentários e as pessoas falando em sites
IMDb, Rotten Tomatoes, coisas assim, tem muitas séries dessas que tem um comecinho super vagaroso e depois a série engata, depois ela vira o que vira. Quer dizer, precisou de um canal de TV que produzia as coisas dentro de um ritmo mais lento, de investimento de longo prazo, construir e suportar uma coisa dessa para ter um catálogo que hoje é o que tem mais valor e as pessoas voltam para assistir. Que nem sempre aquele primeiro momento te diz tudo sobre como aquilo vai desempenhar. Então, você tá me dando algo que eu acho análogo a isso, assim, no sentido de que, bom, eu vou ver o que a audiência está falando ou fazendo, mas se eu for atender o que as pessoas querem hoje, eu não estou fazendo uma obra, eu estou atendendo tendências e essas tendências mudam, né? Com certeza. E eu, assim, estava pensando, sou menos agora, mas eu fui na adolescência uma leitora voraz de fantasia e ficção científica. E eu lembro que o George R. R. Martin, antes do Game of Thrones, eu li os livros. E eu cheguei a achar que ele tinha morrido nas Torres Gêmeas, e um ghostwriter estava escrevendo o livro seguinte, porque ele demorava tanto, e o livro seguinte não era tão bom. E eu lembro que ele foi às redes, acho que Orkut, falar, olha só, gente, ninguém votou em mim, eu não tenho cargo público, eu escrevo quando eu quiser, se eu quiser. Se eu quiser parar de escrever, eu vou parar de escrever. Não adianta vocês ficarem me pressionando. E a gente tem que lembrar que são empresas privadas. A gente não votou na Netflix ou nos executivos do Netflix. Eles não são representantes. Enfim, eles têm suas próprias estratégias. Eu, assim, como criadora, poderia ter mais temporadas? Sim, por favor. Por que desistir tão cedo de uma temporada, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha que se viciou, coitada, em Sense8, né? Que foi, enfim, uma série que... E aí eu falei, sinto muito, mas ela falou, e teve aqueles 3 episódios e nem eram tudo isso, ou 4, sei lá, das irmãs. E eu falei, olha, eles tomaram essa decisão e a gente não tem muito o que fazer, a não ser reclamar. E, sim, podemos ir às redes sociais, podemos reclamar, mas a verdade é que são estratégias de uma empresa privada. E com certeza eles têm motivos para isso, apesar de que eu, como criadora, não concordo, e como fã e como público também não, entende? É uma outra demanda, né, que eles estão atendendo. O do tempo, eu acho que o tempo hoje, essa ansiedade, talvez eles tenham uma pesquisa que eu não sei, mas talvez a pesquisa hoje seja que as pessoas não querem ver séries de muitas temporadas, querem ver séries que se resolvem numa temporada só. Eu, por exemplo, quando tem um gancho aberto demais de final de temporada, eu fico um pouco revoltada. Eu gosto quando fecha a temporada, né? Quando fecha e aí tem, sei lá, alguma coisa que abre possibilidade de uma nova temporada, mas... Eu não gosto quando termina muito aberto. Então, cada um, não sei, eu acho que deve ter uma pesquisa para isso. Eu consumo muito mais mangá com começo, meio e fim do que quadrinhos clássicos que estão aí 500 edições e você tem que ter lido a edição número 372 desse outro título para entender o que está acontecendo hoje nesse episódio. Entendo. Eu acho que eu também... Sei lá, você viu Blue Eye Samurai agora, né, na Netflix? Eu achei que aquele final, enfim, poderia ser mais fechado. Poderia fechar o raio do final, mas eu achei a série ótima. Enfim. E deixa eu comentar com você, que acho que a pessoa mais qualificada que eu vou poder encontrar na vida para discutir isso, sobre a parte da educação e da responsabilidade do que acontece. Trazer um pouquinho as pessoas para o que eu quero dizer com isso. A gente não percebe ou não nota isso o tempo todo, mas muito da nossa vida, muitos hábitos são ditados pela mídia, pelo que a gente consome, né? As pessoas pensam em publicidade no cinema e elas pensam em product placements, né? Você vai ver ali uma latinha de refrigerante ou que nem o outro abrindo a caixa de pizza da Domino's para comer um pedaço de pizza, e isso é uma publicidade óbvia. Você fala, ok, mas a noção de que quando você vai escovar os dentes, você segura a escova e bota aquele monte de pasta, ou que você senta numa mesa de café da manhã e coloca leite, cereais e toma um copo de suco de laranja, e nada disso tem marca, esse hábito de sentar numa mesa, tomar leite com cereais e suco de laranja, veio da TV, veio do cinema, veio dos filmes. As pessoas não faziam isso nos Estados Unidos antes, e a gente acha isso estranho aqui no Brasil, porque a gente não consome essa mídia dessa forma e não absorveu essas lições. Mas tudo isso é um product placement, né? A noção de que você, numa cena de amor, vai ver a pessoa ganhando um anel de diamantes e ela discute o preço, tem muitas formas diferentes de se influenciar as pessoas aí com isso. Isso falando da publicidade. Em lições de vida, também, a gente tem hoje
Enquanto a gente grava aqui, Brasil discutindo Boi Bumbá, garantido, caprichoso, por causa de uma participante do Big Brother Brasil, que, se não me engano, é do garantido, né? E as pessoas estão discutindo, estão dando outro valor para um produto cultural brasileiro, porque isso está na TV. A gente tem casos históricos aí de pais que aceitam ou interagem melhor com o filho homossexual porque viram um filme sobre isso, ou o caso de um personagem com HIV na novela, que assim que termina o episódio as pessoas ligam para um centro de saúde para fazer um teste, para descobrir o que tem, o que estão passando, que faz muito mais comoção e leva as pessoas a fazer isso do que o Drauzio aparecer na TV falando, se você teve um comportamento de risco, faça o seu teste, né? Então, produtos culturais podem mudar uma cultura. A gente tem a palavra como fazenda em russo, mas tem uma série de outras coisas que tem nisso. Isso tá na sua cabeça quando você escreve, isso entra em pauta quando você faz uma novela, você se pergunta o que eu quero influenciar nas pessoas na hora de fazer isso, ou é uma consequência e você não se dá conta que você está usando esses vícios, essa cultura, e isso acaba sendo replicado depois? Nossa, peraí, difícil, né? Excelente ponto, mas difícil também, porque, bom, por um lado, assim, tem um capítulo inteiro sobre consumo na tese e no livro, né? Porque a gente precisa pensar consumo como uma forma de construção de identidade, mas essa ideia de que uma narrativa pode ser depositária, eu não concordo, eu acho que o poder está com o espectador, e aí, sei lá, o Fiske é um dos autores que falam sobre isso. O que é uma narrativa para ser depositária? O que eu quero dizer é o seguinte: usem essa garrafa, sei lá, eu tô aqui com uma garrafa imensa de água, olha, vou beber ela todo dia na novela, as pessoas vão começar a usar. Não necessariamente. Eu vou iluminar, assim, uma narrativa pode iluminar algo, mas ela não manda. Não acho que o poder final está com a narrativa, e sim com o espectador. Por quê? Porque esse espectador vai olhar essa minha garrafa de água imensa, que eu tento tomar 2 litros por dia, e vai associar as suas próprias histórias, as suas próprias necessidades, as suas próprias narrativas. E aquilo vai ter ressonância ou não. Então, eu acho que a novela e a narrativa pode iluminar, mas a influência ela não é mão única, sabe? A gente pode falar de teoria da receptividade, mas, sei lá, pensando aqui, o Stuart Hall, né, ele fala como a cobertura da Guerra das Malvinas da BBC não teve a esperada reação da população. Nem sempre a gente controla. E eu fui para jornalismo aí. Mas o Fiske, ele cita, por exemplo, como uma... Eu vou tentar lembrar, mas como uma série australiana num presídio feminino teve ressonância, por exemplo, com imigrantes, enfim, na Inglaterra, sabe? É uma coisa que eu acho que as narrativas e as histórias, a gente sempre fala, desde que a gente estava lá em volta da fogueira, elas podem iluminar temas, sugerir, propor, mas o real poder de como aquilo será interpretado, consumido, está no espectador. E também a gente tem que pensar consumo, a palavra consumo, e tem vários teóricos aqui no Brasil que fazem isso de uma forma muito bacana. Ela é mais do que comprar aquela caneca, ou comprar minha garrafa d'água, ou comprar até mesmo uma ideia, né? Ela tem uma construção maior de realmente... Enfim, existe uma camada hedonista no consumo, mas existe também o aspecto romântico, né, do que você quer ser, do seu sonho, de como você se imagina, né? A gente pode falar desse lado também. Eu toco no assunto em relação à novela porque, para mim, ela tem a maior chance de ambientação, né, de você poder colocar as coisas no contexto desse, que é mais elaborado, construído, visitado semana a semana, né? A gente, quando está acompanhando uma novela, você convive com as pessoas da novela mais tempo do que a maioria das pessoas na sua vida, né? Sim, mas aí eu vou passar para outra parte da sua pergunta, com certeza. Mas veja bem, uma novela, quantas novelas, né? Uma novela, para dar certo, as pessoas têm que comprar aquela ideia, aquela história. Então não adianta, e eu como autora, às vezes eu escrevo uma cena achando que vai ter um resultado, ou que o público vai achar alguma coisa, e é outra. Quantas vezes a gente já não teve vilões amados pelo público, e mocinhos odiados pelo público, né? Ou novelas que foram encurtadas, saíram do ar mais cedo, tiveram supervisão. Então, o que eu quero dizer é que mesmo que... eu quero falar só de dramaturgia aqui, que é a minha praia, mas mesmo na dramaturgia,
as apostas de influência, do que vai dar certo, que as pessoas vão gostar, do herói que elas vão querer consumir, do vilão que elas vão querer odiar, não dão sempre certo. Elas só dão certo... Bom, aí, né, tem as teorias todas até, assim, de que algumas tecnologias já estavam disponíveis para a sociedade, mas só deram certo depois. Por quê? Porque a sociedade, naquele momento era propício para consumir aquela tecnologia. Você sabe disso. Posso falar da câmara obscura, posso falar, enfim, até própria das redes sociais, né? Então, é preciso que haja os dois lados. Por outro lado, eu, como autora, eu tenho plena consciência que eu falo para milhões de pessoas diariamente e da responsabilidade disso. Mas o que eu tento fazer sobre isso? É óbvio, quando eu abro uma sala de roteiro tem, sei lá, eu e mais 6 pessoas, no máximo 5, incluindo o pesquisador, eu falo, olha, gente, a gente vai errar. Porque não tem como ir de 6 pessoas para depois uma centena produzindo e depois, sei lá, milhões assistindo. Mas a gente vai tentar fazer o melhor dentro desse processo industrial, mas calcado no texto de uma novela, né? Porque nessa pirâmide toda de milhões, centenas, milhares, cai para 6 pessoas lá na página em branco começando a escrever. Então, a gente vai errar, mas a gente vai tentar acertar, e a gente vai tentar voltar atrás, a gente vai tentar melhorar, e para isso a gente conta com, assim, a pesquisa, o pesquisador é muito importante numa novela, né? Os consultores são extremamente importantes numa novela, e vai na fé, a Paula Teixeira foi nossa pesquisadora, a gente tinha o Carlos Lube como consultor, o César Belliene como consultor, e outros esporádicos que vinham para determinados assuntos que a gente iluminava. Depois disso, tem os pareceristas e os leitores, mas são mais, sei lá, um punhado de pessoas para ver se tem mais algum erro, né? Para ver se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Mas eu, como autora, sim, eu tenho consciência da potência, do potencial de uma novela. Mas também preciso... Não está em primeiro plano esse lugar essa vontade pedagógica. Pelo contrário, a primeira que está em primeiro plano é contar uma boa história. Uma boa história bem contada. E aí, obviamente, às vezes na sala de roteiro a gente fala, peraí, não, isso aqui a gente tá errado, isso aqui eu acho que não é bacana a gente mostrar essa imagem. E aí a gente vai ajeitando, e eu acho que isso também tem a ver e faz parte desse diálogo com a sociedade, sabe? E, bom, você me deu um aspecto próximo do consumo, do que as pessoas querem ali. Para eu puxar o exemplo de novo do pessoal discutindo agora Boi Bumbá por conta de um programa como Big Brother, né? A gente teve vários ciclos de novelas que reproduziam um ambiente bem típico do Rio de Janeiro, São Paulo, classe média alta, rica, e questões e dilemas que diziam respeito a essa camada ali das pessoas. Quer dizer, o que vira assunto e o que a gente escolhe colocar como objeto de estudo ali, ou onde a narrativa vai ser construída, vai ressoar com as pessoas depois. Quando é um meio que tem o potencial de trazer a atenção das pessoas e enriquecer vários outros aspectos da nossa cultura. Me fala um pouco da sua abordagem, Vai na Fé, por exemplo, de outras novelas, ou de como você vê nas novelas em geral, o quão presente é a cultura brasileira como um todo, ou o quanto que a gente trata de algumas parcelas e o que a gente perde por não ter mais variedade. Variedade de quem escreve, variedade de quem atua, variedade dos personagens e outras coisas. O que a gente podia estar enriquecendo aí? Eu acho que essa demanda por variedade, por diversidade, é uma demanda do público. E a televisão, por causa do modelo de negócio e da ambição comercial, atenderá. Entende? Se é uma demanda, a gente está vendo uma demanda por pautas, e um dos pilares, com certeza, é mais representatividade e diversidade, nas empresas, em todos os lugares, no comercial do refrigerante que você bebe. Por quê? Porque é uma demanda da sociedade e, portanto, tem a ver com consumo, terá a ver com consumo e, portanto, influenciará diretamente as narrativas e, portanto, acredito que influenciará as telenovelas, sabe? É óbvio que, por outro lado, dependendo de qual for
no que diz respeito principalmente ao território, às vezes é caro, né? Os estúdios ficam no Rio e em São Paulo. Então, obviamente, produções que saem desse eixo onde estão os estúdios, elas demandam um planejamento maior. É possível? Super possível, mas demandam um planejamento maior, ou, dependendo do caso, um investimento maior. Mas eu acho que a gente está vendo aí, né? A gente viu 2 telenovelas seguidas aí das 9 fora desse eixo, né? Que demandaram planejamento, demandaram investimento, a equipe, né? Como que ela é escrita, porque lembrando que ela tem que ser 6 capítulos por semana, tem que ser exibido, 6 capítulos por semana são produzidos. Mas eu acho que existe, sim, uma tendência à maior diversidade na televisão e que essa tendência, mais uma vez, vem do maior agente transformador da televisão, que é a própria sociedade, e essa vontade de se ver na tela. Né? Fiquei muito marcado por uma frase do Asa Klein num livro dele sobre, se não me engano, Why We're Polarized, que ele discute como a publicidade tem que se antever a mudanças sociais e, com isso, tratar de tendências que estão começando agora, mas que são o futuro, né? Porque você conquistar um adolescente é você conquistar um consumidor pro resto da vida. Então, a publicidade está meio que 10 anos à frente da cultura geral atual, olhando para essas tendências, tentando antecipar elas para poder estar presente nesse futuro, que é até aí que a competição entre marcas levou, enquanto a política, por refletir voto de uma população muito mais diversa, uma influência muito maior, principalmente em países como os Estados Unidos, onde o voto é voluntário, uma população mais velha, a política estaria 10 anos atrás da opinião corrente atual, né? Então a gente vive esse descompasso entre uma coisa e outra, e acho que a TV também está transitando para essa ponta mesmo, né? Para você manter essa audiência falando com um público novo que tem outras demandas e que vai parecer para ouvinte médio, ou para quem ainda está ali 10 anos atrás, como uma cultura woke, ou que está pedindo uma coisa que é para agradar ou coisa assim, quando não, essa é a demanda das pessoas e quem não andar nesse ritmo aqui não vai estar presente no futuro, né? Sim, e eu acho que a gente tem que, eu só pontuaria nessa sua última fala que não, esse público não, que está consumindo esse conteúdo não necessariamente está só na TV aberta, né? Sim. Mas mesmo que seja na TV aberta que isso se traduz de forma, né, que essa audiência se traduz de forma a pagar por aquele conteúdo, né, quem paga a conta, mas e diria também que naquilo que a gente estava conversando antes, né, de que o poder está com o telespectador, né, o poder está com o espectador, não só da televisão, mas no streaming, enfim, no celular, nas redes sociais, porque se aquele espectador não se sente representado por aquela narrativa, vai embora, vai para outro lugar, vai desligar, porque eu não acredito em audiências passivas, nunca acreditei, mesmo lá naquele texto do Adorno, porque eu acho que a gente sempre associa aquela imagem, aquele filme, à nossa vida, aos nossos textos, ao que a gente viveu, ao que a gente leu, enfim. Mas essa audiência que nunca foi passiva, ela também é capaz de parar de ver aquele conteúdo, né? Se aquele conteúdo não faz mais sentido. Então, a busca para que isso não aconteça é que, na minha opinião, trará mais representatividade e diversidade na televisão, já que essas são hoje, mais uma vez me repetindo, pautas da atualidade. Exato, porque falam no sentido disso mesmo, de que não são pautas vazias que está se fazendo porque é uma agenda global, não sei o que, não. Se eu não falar disso, as pessoas não vão assistir. É a demanda delas, né? Concordo, totalmente. E, bom, eu vivi a mudança a perda da inocência a respeito da internet e das redes sociais, no seguinte sentido. Quando eu comecei a escrever blogs, lá em 2007, os blogs iam tomar a mídia tradicional e no futuro todo mundo ia ter o seu blog, e todas as pessoas são produtores de conteúdo, Web 2.0, onde as pessoas não só consomem, mas também produzem, e todo mundo vai se informar, comunidades podem se formar agora, as pessoas podem compartilhar o seu interesse muito mais particular do que uma notícia do Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional só vai falar
de coisas de escala nacional, não vai falar do problema no meu bairro, e no meu blog eu posso falar do meu bairro e do meu problema local, e as pessoas do meu bairro também vão estar ali, e agora todas as pessoas vão ter voz, todo mundo vai conversar, a gente vai ter acesso a toda a informação do mundo, e de repente você descobre que o blog, o YouTube não tem o filtro da TV tradicional, que só quer as pessoas com esse sobrenome, ou com essa história, ou com isso aqui, mas ele pode ser tão ou muito mais racista do que, muito mais classicista do que a TV, pode ter comentários que são muito mais misóginos do que um apresentador de TV. E, embora, sim, comunidades tenham ganhado vozes, comunidades tenham se formado e novas oportunidades apareceram para pessoas que não estariam na mídia tradicional, eu sou uma dessas, você tem uma repetição de padrões, muitas vezes mais exacerbados na internet do que a gente sempre criticou na TV, no cinema, na publicidade, nos jornais e por aí vai. Assim, eu tive essa desilusão, né, de descobrir que não é porque as primeiras 1000 pessoas que vão escrever ou usar uma rede social são pessoas muito criativas e fazem uso dela, o primeiro bilhão de pessoas que vai usar vai repetir isso. Uma coisa não implica na outra, né? E, bom, a gente está vivendo uma internet agora onde o problema não é a falta de informação, mas sim o excesso de desinformação. Então, você está com o pé nas duas coisas. Você é de uma geração que já começou a trabalhar com mídias sociais, se não presentes, ganhando importância, né? Se não com a importância de hoje, mas já ali. Tá me falando, né, de acompanhar hashtag, de saber o que aconteceu. Você tá pegando essa transição de dois mundos, né? Do mundo pré-internet e o mundo pós-internet, que tá tendo que responder a ele sem ninguém ter um manual escrito. Para onde você vê essas coisas rumando? A novela e a TV que veicula essas novelas. E as redes sociais que agora fazem parte disso. O que mais vem junto? Nossa, pergunta difícil, né? Porque, refletindo aqui, né? Pensando até o Lev Manovich, eles falam muito sobre o audiovisual no banco de dados, né? Onde as pessoas podem consumir, mudar a sua história, trazer a história para dentro, né? Eu posso fazer uma edição como eu já tive no YouTube só de cenas de um casal com uma música romântica. E claro que a Globo vai tentar tirar você do ar com seu fingerprint, apesar daquilo ter sido feito por afeto, né? Mas não existe uma diferenciação na máquina, né? Enfim, no algoritmo do que é afeto, do que ajuda, do que... Mas... Desculpa, posso fazer Já me estendi demais na intro, mas queria apontar uma coisa aqui. Eu vivi essa noção de que todo mundo vai ter o seu canal de YouTube, todo mundo vai criar, todo mundo vai fazer sua edição ativa, vai incorporar o conteúdo para si, como quer, como gosta e tudo. Sim, mas hoje faz muito mais sucesso um consumo passivo com scroll, onde um algoritmo escolhe o que ele vai te mostrar como próximo vídeo, daqui a 15 segundos, e a gente ruma cada vez mais de volta para a pessoa sentada, deixando tudo passar na frente dela, do que a pessoa que escolhe, busca, clica no que ela quer, comenta e constrói uma coisa. Então eu estou vivendo o esvaziamento do YouTube como uma plataforma de criadores, em detrimento, dentro do YouTube e em outras redes sociais, de um consumo extremamente mais passivo, curado por algoritmo. Então, e veja se não parece o fluxo televisivo, né? Que o Raymond Williams escreveu sobre, aquele fluxo. O Raymond Williams foi um autor, né, da década de 70, que ele escreveu justamente sobre o fluxo. Olha que estranho, olha que engraçado. O Raymond Williams foi professor do Fisk, que eu acabei de citar, que foi professor do Steve Jenkins, que escreve sobre cultura da convergência, né? E ele escrevia que, na opinião dele, ele não via os conteúdos de forma separada no fluxo televisivo. Ele via aquilo como uma coisa só. Parecido com o que o algoritmo me proporciona, né? No scroll hoje. Não acho que é passivo, totalmente passivo, porque você vai associar aquilo ao que você gosta, o que você é, o que você quer. Ou você tinha o controle remoto, né? Mas você não tem, você vai... Mas eu acho que essa ilusão, e eu compartilho dessa ilusão, né? Que a gente pensou que haveria, por exemplo, talvez no meu caso, uma democracia na circulação de conteúdo audiovisual, mas a gente vê a volta dos grandes hubs, né? Dos grandes negócios privados, com interesses próprios, né? Só que a diferença é que, nesse caso, a gente coloca nossa privacidade nesses hubs com interesses próprios, né? Que vai usar os nossos dados e as nossas fotos e a nossa privacidade como quiserem, né?
Mas eu também vivi essa desilusão, assim, e o que eu acho que a gente tem no futuro eu acho que a gente não, assim, eu tenho algumas, eu sou uma pessoa com uma certa esperança, porque eu acho que as histórias, né, eu falei hoje, né, mais cedo, a gente conversando aqui sobre, né, todo mundo em volta da fogueira contando histórias, que isso todo roteirista alguma hora vai falar da fogueira. Mas eu acho que isso fica até hoje, né, quando a gente lê o Sapiens do Harari, né, ele volta às histórias, ele volta à força da narrativa, né, as forças da narrativa. Mas o problema é que agora a gente está vendo, com a falta de regulamentação dessas redes sociais e, enfim, tudo isso, né, a gente está vendo um pouco o que o Lawrence Lessig, aquele advogado do Creative Commons, falava, que é como, às vezes, as práticas avançam e as leis não, né? Estão muito atrás disso. Mas eu acho que a gente precisa de uma regulamentação de como a nossa privacidade é espalhada e vendida por esses grandes hubs, esses grandes players, essas grandes empresas, e também que tipo de conteúdo é compartilhado, por quem, como esse algoritmo influencia tudo isso, né? Eu acho que nossos representantes, precisam se debruçar sobre isso, até porque governos caem, governos sobem, com uma influência muito grande, né, desses algoritmos, né? Então, mas no que diz respeito à minha praia, assim, ao meu lugarzinho no mundo, ao meu território, que são as histórias e que são as novelas, os filmes e as peças, eu acredito na força das histórias, né? E na intuição dos criadores em descobrir o que vai interessar, que histórias são essas que a gente precisa contar e que as pessoas querem ouvir. Para mim, essa intuição é algo que não existe na inteligência artificial, com todos os algoritmos, com tudo isso. É alguma coisa, é um impalpável, né? O que há de mais humano a cultura, as nossas histórias, essa intuição, né, do que a gente precisa contar em volta da fogueira para todo mundo se interessar ali e ouvir e não te matar com uma marretada, uma pedra, sei lá como é que era nessa época. Me marca como o potencial que isso tem, os exemplos que você me deu, União Soviética, Cuba, Croácia, são tempos, sociedades, regiões que não compartilham de muitos valores da cultura brasileira, estavam fechados à cultura de fora, às vezes, como, por exemplo, a União Soviética, e, de repente, uma narrativa, como Escravizaura, consegue furar isso, vazar e fincar o pé tão firme ali que está presente até hoje como uma palavra, né? O poder que a cultura tem, em particular as narrativas aí dentro, de atravessar essas barreiras, é impressionante. Eu concordo, a cultura é imensurável, né? O poder da cultura e na riqueza da cultura, mas também a gente viu como é frágil também, né? Como ela é frágil também, como ela pode ser vista como inimigo, né? A cultura, os artistas, as histórias, a gente viu isso acontecer recentemente, e eu acho que, enfim, a nossa cultura é a cara da nação, né? É o que faz a gente humano, assim, a arte ajuda a gente a refletir sobre a atualidade, ajuda a gente a escapar para um lugar melhor quando a gente precisa, ajuda a gente a pensar sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, mas eu acho que não é uma, duas histórias, assim, esse repositório imenso, né, de histórias que contam quem a gente é. Eu tenho uma imagem que me marca demais de uma lamparina com um guerreiro em cima, que era um gladiador, e essa lamparina era vendida na saída do Coliseu para as crianças levarem para casa. Então, a narrativa do herói e a action figure já vem da Roma antiga, daquela época ali. E tinha outdoors com o gladiador e o óleo de oliva do lado, e eu uso esse óleo de oliva, fulano usa essa lamparina aqui. Então, assim, o merchan, o herói, a action figure, essas coisas, para ficar no básico hoje, que o pessoal coloca como um dos maiores produtos culturais, né? Como coisas como a Marvel fazem hoje em dia. Apesar de parecer uma coisa extremamente comercial, de serem coisas extremamente comerciais,
elas ainda conversam com tendências inatas da gente, que a cultura gira, 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 mas ainda tem esses elementos ali que vão e vêm, né? A novela me marca demais como isso, como uma coisa que já foi anunciada como morta ou como em baixa N vezes antes, em favor de N tipos de programas da TV aberta e mudanças de fora, mas ela segue forte e segue sendo consumida, e eu não tenho a menor dúvida de que com o streaming e com outras coisas, muito do que as pessoas vão querer voltar para assistir são novelas. Em outros formatos, talvez adaptadas e picadas, como você falou, né? Reembaladas de uma outra forma, mas ainda assim é o que chama a atenção, né? Faça minhas suas palavras, concordo totalmente, né? Espero, é no que eu acredito também. Eu quero ver um coreano assistindo um drama brasileiro, enquanto os brasileiros assistem dorama. E a gente assiste, né? As novelas coreanas também, né? Elas estão, enfim, num momento muito bom. Eu acho que o melodrama está num momento bom, né? E o melodrama é um dos pilares da telenovela. Então, Sim. Se a gente for pensar, Game of Thrones é um grande melodrama, né? Tem aí, nossa, as ferramentas são todas lá. E, inclusive, o gancho, ferramentas de folhetim também, inclusive, né? E que, perdão, falhou quando não seguiu isso. Quando virou só briga de zumbi com um dragão, estragou o final da série ali, quando deixaram o drama de fora. Mas você sabe, o zumbi... Bom, eu não sei, nos livros os zumbis tinham um peso ainda maior, ainda bem que cortaram na série, porque ele estava indo para esse lugar ali nos livros. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que Game of Thrones tem ingredientes do melodrama, e alguns autores já enxergam como essa nova era, né, das séries, das grandes séries, com arco longo, com personagens de arco longo, né, em detrimento das séries procedurais, ou seja, que duravam aquele episódio, ou até das sitcoms, como essa tendência tem a ver também com a ascensão do melodrama, sabe? Eu esqueci de perguntar isso e você me fez lembrar. Você acha que com a internet, a possibilidade de reassistir, de discutir com as pessoas em redes sociais, o que elas acham, interpretam naquilo, a gente tem hoje espaço para tramas mais complexas, ou com uma resolução mais lenta, ou que incorporam mais elementos? Porque eu tô vendo cada vez mais conteúdo que eu só consigo entender de fato usando a internet. Eu consigo dizer sobre jogos. Tem muito jogo hoje em dia que ele é muito mais complexo, que ele demanda que você entre na internet para ver como atravessar aquilo, como resolver um puzzle, como fazer tal coisa, ou usar um compêndio do seu lado para poder jogar, que nem todo mundo vai ter paciência e tempo para fazer, mas quem fizer tá tendo um universo muito mais recompensador. Você sente esse espaço criativo de poder incorporar mais coisa e não ter que simplificar tanto o que se conta para as pessoas acompanharem? Olha, eu acho que a questão é qual o tamanho da parcela do público que se interessa por narrativas mais complexas, porque eu acho também que tem uma tendência a assistir uma série com uma segunda tela na sua mão, né? Então, é claro que se você está assistindo um jogo de futebol ao vivo, ou assistindo uma novela ao vivo, né? Você talvez essa segunda tela seja uma forma de interagir justamente sobre o que está acontecendo na sua frente na primeira tela. Mas eu acho que tem também uma dispersão da atenção acontecendo. Então, eu acho que sim, isso que você falou é a base da narrativa transmídia, né? Que o Steve Jenkins tão bem narrou naquele livro de 2005, se não me engano, mas eu sinto também que tem uma dispersão com esse aumento de telas simultâneas, entende? Entendo, e tenho certeza que nesse momento muita gente está ouvindo a gente com uma outra tela na mão. Sim, exatamente, exatamente. Esse é outro dilema para mim, que inclusive volta para a história dos algoritmos e do consumo passivo, que é para onde está indo a nossa atenção e a nossa capacidade de continuar prestando atenção em alguma coisa que vai dar uma recompensa de mais longo prazo e menor, e não se entregar para o fluxo ali e ficar com essa campainha de dopamina constante. A gente está vendo vídeos, né? Bom, se bem que as coisas para mim é sempre um eterno retorno, né? A gente falava em snack content, aí agora fala em short content, e agora fala em long content virando short content, e novelas no Quai, e sabe, eu acho que tem uma sensação que a nossa atenção está menor, sim, e se eu for falar aqui mais uma vez
né, das novelas, as cenas estão menores, né? As cenas são menores, o ritmo das novelas se a gente assiste uma novela antiga no Viva ou na plataforma no Globoplay, a gente sente que era um ritmo diferente. Mas a sociedade mudou, o ritmo da nossa sociedade é um ritmo mais acelerado e, mais uma vez, isso se espelha num conteúdo como a telenovela, que é um conteúdo que tem uma troca tão grande com a sociedade. Mas quando você falou sobre a busca por conteúdos mais complexos que nem nos games, tomara, porque justifica uma volta de narrativas transmídia na novela, que eu sinto uma diminuição imensa. Mais uma vez tem um capítulo sobre isso no livro, do que a gente tinha antes como experiência transmídia, narrativa transmídia, desculpa, em relação à novela do que o que a gente tem hoje. Você tá me dando uma marcação bem mais, com muito mais gradiente, ou com muito mais momentos discretos entre aparecimento de redes sociais, consumo e o que a gente tem hoje. Quer dizer, entre hoje e a novela da década de 80 tem muito mais passos e mudanças rápidas até que a gente consegue perceber na novela do que parece, né? Sim, sim. Acho que no que diz respeito a conteúdo, obviamente, porque isso tem a ver com a sociedade, né, com sociedade, sobre o que a sociedade quer falar, mas na estética, no ritmo, tudo isso, assim, as mudanças são perceptíveis. Perfeito. Foi uma aula, tem sido uma aula. Quero muito comparar agora. Eu já estava pensando nessa diferença em filmes, né? Você pegar um filme como Transformers hoje, é um fuzil de shots, takes, explosões, coisas acontecendo, que se você compara com 2001, Uma Odisseia no Espaço, você dorme assistindo as cenas ali, se você estiver esperando um ritmo de hoje. Eu quero reparar como que essa diferença se manifesta nas novelas também. Não tinha pensado nisso, não. E, de repente, estou me lembrando agora das novelas, dos TikToks indianos com narrativas também, curtinha, drama, coisa acontecendo, e como estão os adolescentes agora redescobrindo dramas de novela no TikTok, mas que a gente já vê acontecer na TV há tanto tempo. Para quem quiser saber ler, consumir e se informar mais, Rosane, além das suas novelas, das suas obras, o que a gente pode ler, fazer, que obras que você citou aqui que você me recomenda, e além da sua, claro, que está aqui presente. Obrigada. Então, no livro tem uma bibliografia, uma vasta bibliografia, quem se interessar, dependendo do capítulo, assim, dá para dar uma olhada, tem aí uma vasta bibliografia sobre televisão e sobre roteiro, especificamente. E ultimamente eu estou lendo agora, né, o livro do Maurício Sticer, sobre a biografia do Maurício Sticer e do Arthur Chechel, né, que começou o livro, sobre a biografia do Gilberto Braga. E tem sido bem interessante, uma aulinha também, assim. Eu acho que, para quem, enfim, é o que eu estou lendo agora e estou curtindo bastante e recomendo. Fantástico, fantástico. E para quem está embarcando numa carreira e pensando se estuda uma área ou pratica uma área, e até onde estudar isso e fazer isso, como acontece no cinema, por exemplo, é interessante, qual que é a sua recomendação? Olha, é uma pergunta que eu também, né, me fazem bastante. Primeiro que tem muita coisa online, eu sempre sugiro dar uma olhada no Sesc Senac, tem um laboratório de roteiros, tem algumas aulas disponíveis online, tem vários cursos de roteiro, mas também tem vários festivais específicos de roteiro, como o Frapa, em Porto Alegre, o Rota, no Rio de Janeiro. Os mercados audiovisuais, por exemplo, vai ter o Rio Tuci daqui a pouco, sempre tem mesas sobre roteiro, o pitching de projetos, né, que é a defesa oral de projetos audiovisuais. Eu acho que tem muita coisa online para buscar e que podem ajudar a entender melhor o mercado. E é um mercado, quando a gente fala na indústria criativa como um todo, na indústria audiovisual, um mercado bastante competitivo, sim, mas bastante presente no Brasil. Se não me engano, na indústria audiovisual, a gente tem hoje no Brasil 300 mil pessoas trabalhando, né? Então, é um mercado grande e um mercado que cresce, né? O Brasil é a segundo ou terceiro público do streaming, não sei exatamente agora, mas, enfim, entre os 5, com certeza. Então, a gente consome muito conteúdo e então, por isso, junto com a regulamentação clara, é preciso que cada vez mais a gente produza conteúdo para o Brasil e para fora.
E o inverso, para quem atua, o que você tem a ganhar fazendo uma pós, estudando a sua área de atuação, refletindo sobre ela com viés acadêmico? Eu encontrei na pós e depois da pós algumas pessoas que estão no mercado e que sentem essa necessidade que eu senti de voltar e refletir e pensar para onde a gente está caminhando de uma forma não tão imediatista, mas ativando outros teóricos e acessando o conhecimento que a universidade te traz e proporciona. Eu acho isso muito saudável, dependendo do momento que você está na carreira, e é importante pensar também o que você pode trazer de volta para a universidade no que diz respeito a conhecimento e contribuição e artigos, e, enfim. Eu acho que para mim foi muito, muito, muito importante. Eu vejo uma influência direta no meu trabalho. Eu espero que com a publicação da tese e a atualização dela nesse livro, eu possa contribuir também para o conhecimento de outras pessoas sobre, né, esse objeto de estudo que me é tão caro, que é a telenovela. E eu acho que ter no pensamento que, enfim, que essa volta para a universidade pode ser uma troca de conhecimento generosa, foi importante para mim e é meu conselho, sabe? Voltar para a universidade, sim, pode ser que você esteja querendo mudar de carreira ou investir na carreira acadêmica, mas é preciso pensar também nessa troca generosa que acontece entre a prática e a teoria, através da universidade e através do retorno de muitas pessoas do mercado para a universidade e muitas pessoas da universidade também acessando o mercado. Não acho necessariamente que a universidade, o conhecimento, nessa ideia que tem que servir ao mercado, não, mas eu acredito na troca, sabe? E que pode ser uma troca saudável. Te parabenizo também por outra troca, por outra devolução, que é ser uma pessoa tão presente em fóruns, discussões, eventos. Por ser uma pessoa que eu tenho certeza tão ocupada, você ainda é uma pessoa que participa demais. Não só aqui, obrigado, mas em muitos meios, falando com o público, né? Então também tem essa troca de devolver para o público a tua experiência, a tua participação e o que você tem feito. Então, fico muito feliz que você não só está fazendo essa mediação entre prática e teoria, mas também a extensão de levar para as pessoas isso. Obrigado de verdade. Obrigada, Átila. E eu acho que você vai concordar comigo que falar é escutar também, né? E ensinar é aprender. E eu te agradeço porque hoje aqui eu aprendi bastante sobre YouTube, sobre os doramas, sobre, enfim. É por isso que foi realmente uma troca, essa conversa. Legal. E obrigada pelo convite. Por favor, foi um privilégio poder fazer essa troca. Obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado dessa conversa, saio daqui maravilhado com a Rosane e com essa via de duas mãos entre fazer uma coisa e estudar sobre ela, incorporar o que você estuda no que você faz e ver os frutos disso acontecendo. Acho que em muitas áreas, em particular uma área que dita cultura, como a novela, é fantástico ver isso acontecer. Fico triste em perceber que novela não é tratado com o valor que esse produto cultural tem para as pessoas. Acho que a gente precisa de muitas lições muito rápido para muitos problemas que a humanidade tem, e não sei de ninguém que participou aqui das entrevistas do Não Ficção que tem uma influência cultural tão grande e que chega em tanta gente quanto a Rosane chega e pode chegar. Então é fantástico saber que uma pessoa que tem um alcance desse de falar com tantas pessoas e contar histórias que ficam na cabeça das pessoas tem uma noção dessas e estuda a própria área dessa forma. Se você gostou dessa conversa e quer participar de outras como essa, aproveita e se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos, a gente se vê numa delas.